Eu sou Bela Torquato, falando de Imbituba. Eu sou Isamara Carniato, falando de Curitiba. Esse é o Tato na Cidade, seu podcast sobre cidades, criatividade e o fazer manual. Nosso trabalho não é valorizado. Essa frase é recorrente sempre que atuamos com artesãos e também com outros criativos com produção autoral. E nós sempre nos perguntamos: por que será que o fazer manual não é valorizado? Em que momento ele deixou de ser visto com a mesma importância que outros tipos de fazeres? Nesse episódio, nós vamos trazer algumas reflexões sobre valorização e ou desvalorização do fazer manual, a partir de uma perspectiva histórica. Não temos respostas claras e muito menos a pretensão de esgotar o assunto. Aliás, queremos mesmo compartilhar e construir esse pensar. E para isso sua participação é muito bem-vinda. Você pode falar com a gente no perfil da Tato no Instagram. É @TatoFazerManual. Vamos começar, Bela? Começar falando sobre os primórdios da humanidade e o fazer manual? Sim. Então, eu estava pensando sobre esse episódio, né, e essa questão do fazer manual. Antes do próprio fazer, talvez seja interessante de enxergar que o ser humano é um ser. Antes do fazer, ele é um ser manual. Por que eu digo isso? Eu estava vendo essa questão, né, do desenvolvimento das espécies humanas e quando fala sobre do momento em que o ser humano ele passa a se deslocar apenas com as pernas e deixar as mãos soltas, né, ele tem a possibilidade de usar as mãos para outras coisas. Então, assim, na época em que o ser humano estava ali na coleta, né, de coisas para comer e para sobrevivência, ter a mão solta fazia com que ele pudesse pegar uma pedra e se defender, ele usar a mão para outras possibilidades, né? Então, ali, no momento que ele se colocou em pé, ele já se diferenciou de várias espécies que existiam. Então, a mão ele teve uma função importante. Inclusive, também, porque quanto mais eram desenvolvidas as mãos, mais a possibilidade daquele ser sobreviver, né? E nesse sentido foi acontecendo até a evolução natural, né? Quem tinha mais habilidade sobrevivia. Os mais habilidosos manualmente tinham mais condições de sobrevivência, né? Mesmo naquele meio, né, que estavam. Sim. Então, daí essa questão das mãos, do desenvolvimento das mãos, né, dessa capacidade que a gente tem de fazer tarefas muito delicadas e precisas com as mãos, tem muito a ver com toda a evolução humana, né? A questão do polegar opositor, né, que sempre é uma questão, né, que aos poucos, né, talvez acho que alguns primatas já desenvolvem, né, a possibilidade de usar o polegar de forma independente dos outros dedos, né? Isso na mão fica muito muito útil, né, pra gente, na verdade, muito necessário que a gente tenha essa habilidade mesmo de utilizar a mão nesse sentido. E aí, quando você falou ali de que a evolução de quem tinha mais habilidade manual, ou melhor, os seres, né, que tinham mais habilidade manual
conseguiam reproduzir e perpetuavam e levavam, de repente, esses genes para os seus descendentes e eles iam sendo cada vez mais habilidosos manualmente, talvez até seja ali um primeiro ponto em que aqueles que não eram habilidosos manualmente eram desvalorizados, né? Veja como já havia ali, já houve o primeiro momento de valorização do manual, né? E quase que como seleção natural mesmo, né? Não tinha assim uma percepção ainda de preconceito ou uma percepção cultural. Mas sim, provavelmente na hora de se reproduzir, esse era um quesito levado em consideração, né? Assim, aquele né, ou aquela é mais habilidoso, mais habilidosa manualmente, então ele tem mais requisitos, digamos assim, para se perpetuar, né? E era uma coisa que dava diferencial e até de fato é o que diferenciava na questão da sobrevivência mesmo, né? Uhum. Né? Então, e assim, e é claro, né? Também existem outros seres que, né, conseguem pegar coisas com a mão. Sim. A questão é que do tipo o ser humano, em um dado momento, além, né, dessa possibilidade de você usar a mão para outras tarefas, começou a fazer uma modificação nos materiais com alguma finalidade. E naquele princípio, a finalidade era tipo de tirar para sobrevivência, para comer mesmo, né? Tirar o tutano dentro do osso, né, dos animais, né, que eles caçavam ou que sobrava, enfim. E isso, eu estava dando uma olhada na cronologia, né? Primeira vez em que essas ferramentas foram modificadas. Esse material foi modificado de uma maneira muito rudimentar, né? Mas modificado foi há 2,5 milhões. Então você imagina, é um tempo muito vasto, né? E assim, e esses primeiros materiais seriam o quê? A pedra, tal. Então, passando toda a evolução até o momento desse ser, né? Ele ter ciência das suas próprias ideias ou ter uma imaginação, né? Que eles chamam da revolução cognitiva. Né, tipo, que o ser humano começou a transformar em códigos aquilo que ele tinha na cabeça dele, né, que era uma ideia, né, um objetivo ou apenas algo que imaginativo, né, então ele tornava isso em símbolos. Né, então, dos 3,5 milhões dessa primeira ferramenta até essa revolução cognitiva, foi há 70 mil anos atrás. Né? Então, 3,5 milhões e 70 mil anos. Então, ele ficou um bom tempo sendo bem rudimentar, né, nesse muito mais tempo nesse período rudimentar do que no período que daí, digamos, que vem até hoje, né? Do momento que passou a usar, a ter essa ciência de si, né? A conseguir interpretar as coisas, né? É muito menor o tempo. Né? Forma uma linguagem, né? Uma linguagem com o outro. Como é que eu vou passar uma ideia para o outro? Então, primeiro eu tenho uma ideia e ainda vou passar para o outro essa ideia. Como é que eu vou fazer essa comunicação, né? Então, e daí nesse momento, assim, que eu acho que já tem muito a ver com o fazer manual. Né? Porque o fazer é a ação de alguma ideia, de uma transformação, né? Em ação. Né? Então, uma ação consciente, porque você tem algo na tua mente, você transforma isso em ação, e a mão era essa ferramenta de transformação. Então, a gente passou do ser manual pro fazer manual. Para o ser intelectual, mas que faz, né? Sim. Intelectual, pensador e fazedor, né?
Ai, quase como eu, né? Eu acho que veio daí. Então, e sabe que é interessante que na idade, assim, né, fazendo um salto aí no tempo já, quando a gente vai pensar lá na Idade Média já, a gente já vai ter uma supervalorização das pessoas que eram os profissionais, enfim, quem produzia tudo naquele momento, né? A gente pensar que antes da Revolução Industrial, antes, né, tudo era produzido manualmente. Claro que já existiam ferramentas, já existiam, né, alguns mecanismos, não ainda máquinas mesmo, mas alguns mecanismos que auxiliavam nos trabalhos e tal, mas basicamente o que diferenciavam os profissionais era a sua habilidade, né? E eles eram muito reconhecidos na sociedade. Então a gente vê que foi um período que o fazer manual foi muito valorizado. Eles tinham aqueles que se desenvolviam mais, que tinham mais reconhecimento na sociedade, passavam a ser mestres naquela arte. Eles tinham, né, os seus eles educavam, né? Eles transmitiam aquela informação para os seus discípulos ali, né? Para as pessoas, para outros aprendizes que vinham buscar esse conhecimento para reproduzir, para ter aquele ofício, né? E também é interessante de pensar que eles tinham força, que esses artesãos, digamos assim, né, esses profissionais que faziam os trabalhos manuais, que produziam aquilo que era necessário para as pessoas viverem, eles tinham força política também, né? Eles também se organizavam de forma em corporações, eles tinham ali mecanismos para definir, estabelecer alguns critérios de produção, alguns critérios em relação a valores, inclusive, enfim, as corporações de ofício se tornaram assim instituições importantes naquele período, né? Então é um outro momento, e aí até fazendo um parênteses assim, né? A Tato, né? Essa nossa parceria tem essa preocupação, não sei se é uma preocupação, mas esse interesse, melhor dizendo, né, sobre essa questão da valorização ou da desvalorização do fazer manual, né, como que isso acontece, como isso afeta os profissionais e tal. Então, por isso que até esse primeiro episódio, né, que a gente está estreando aqui nesse podcast, tenta falar, a gente traz essa questão mesmo, né, como que em todos os tempos, né, na história da humanidade, a gente vê o fazer manual, em que momentos ele foi valorizado, em que momentos ele foi desvalorizado, para chegar no resultado que a gente tem hoje. Lógico que esse é só uma perspectiva sobre o assunto, né? A gente poderia pôr outros olhares sobre isso e provavelmente colocaríamos aí em outros episódios lá para frente, mas nesse aqui a gente achou interessante de fazer né, essa visão mesmo mais histórica, para tentar entender um pouco, e talvez chegamos à conclusão que não entendemos nada, mas pelo menos a gente percebeu algumas questões aí no caminho, né? Mas então, fechando meu parênteses aqui, voltando, eu acho que, então, nesse período a gente vê um momento, né, na Idade Média, que o artesão, esse mestre ferreiro, esse mestre sapateiro, as pessoas que confeccionavam as roupas, as pessoas, quer dizer, sem esquecer, claro, que a maior parte da produção de tudo o que as pessoas necessitavam acontecia dentro das próprias casas, né? Ainda era pequeno a compra de coisas que fossem vendidas, comercializadas por outros, mas já existia, lógico, sempre existiu, né, na verdade, esse comércio, mas a maior parte era feito dentro das casas, e algumas técnicas, algumas atividades realizadas prioritariamente pelos homens, outras pelas mulheres, mas ainda muito, muito ligada à necessidade do dia a dia, então, e menos ligada à necessidade da comercialização. Então, a produção desses objetos eram para as suas próprias necessidades, e ainda não tão
preocupados com a produção de objetos que devessem suprir necessidades de outros, né? Eu acho que esse é um ponto importante ali também de modificação da perspectiva quando a gente traz para um outro momento do fazer manual, que daí já é quando a gente vai produzir para que o outro consuma, né? Para que o outro utilize. Sim. E assim, até sobre essa questão histórica, assim, é uma coisa que a gente precisa também entender, né? Que essa visão é uma visão evolutiva, né? Já falando sobre a Idade Média, né? Depois da Revolução Industrial, é um enfoque de uma história do ponto de vista europeu, né? Uhum. E a gente acaba não tendo muitas informações sobre como é que foram todas essas evoluções, né? De várias civilizações no mundo inteiro. Exatamente. Né? A gente tem muitas informações dessa visão da história a partir do europeu, né? Então, que provavelmente contada por outras civilizações teriam uma visão completamente diferente, inclusive uma valorização e uma desvalorização do fazer manual também em outros níveis, em outras questões, né? Sim, talvez sejam mais valorizados, talvez menos valorizados, enfim. Sim, daí precisava de Bem uma lembrado. busca mais, né, mais cuidadosa a respeito, assim, né? Então, essa é uma visão realmente mais europeia. E assim, e até dentro dessa visão, no caso, passando a Idade Média, né, então começa a ter uma classificação também mais distinta entre, tipo, arte e artesanato, tipo, a valorização da arte superior, que no caso usava mais o olhar e a audição, né, como assim a pintura, a arquitetura, a música, né, e que é considerada a arte menor, digamos assim, que seria o artesanato, né, que se utilizava as mãos. Né? E essa separação, que daí isso fica cada vez mais forte, né, entre o trabalho dito intelectual e o trabalho manual, né, que era o trabalho manual foi sendo, e aí tem a ver também com a questão dos impérios e tal, porque os nobres, né, não podiam ou não deveriam, não era desejado que eles sujassem as mãos, né, ou que eles tivessem trabalhos braçais, trabalhos manuais, porque eram considerados ali seres superiores, digamos assim. E aí começa a questão da desvalorização do trabalho manual, do fazer manual, a partir da relação com o trabalho escravo, com a relação com o trabalho do plebeu, né, daquele que não era nobre, que era quem fazia o trabalho manual, né? Sim, até mesmo porque já passando, né, alguns séculos aí, mas assim, o domínio da Europa, né, sobre sobre os outros territórios, né, como no caso do Brasil, influência, né, influência assim pesada mesmo, a partir de Portugal, né, sobre o território do Brasil, já considerando já um ser superior, né, considerando que quem estava aqui era primitivo, era uma civilização primitiva, né. Então, vindo para esses outros territórios com essa visão de exploração mesmo, de ver todos os recursos que eram interessantes, né, para o benefício do seu próprio lugar, né?
caso de Portugal. vir, extrair o que tinha de melhor e levar, né? Tirar mesmo, né? Assim, explorar mesmo o lugar para si, né? Sem pensar em outros tipos de riqueza ou nesse outro olhar que o próprio morador daqui, né? O indígena, no caso, teria, né? Era com a Sim. visão mesmo de se sentir superior a algo, né? Sim, no entendimento de que a sua forma de viver era superior às outras formas, né? Mais evoluída, né? Sim, né? Tanto a indígena quanto a africana, né? Uhum. Então, assim, até esses dias atrás eu estava conversando com uma outra amiga que é pesquisadora, e daí a gente justamente estava numa pesquisa sobre a colonização açoriana, que diz mais respeito à região onde eu estou, né, em Santa Catarina. E daí, assim, é difícil buscar referências que sejam a partir de quem estava aqui, né? Então, ou a partir da visão da mulher também. Né? Também. Então, então precisaria realmente de uma, na verdade, de juntar esses dados e trazer à tona, né? E a gente estava pensando assim nesse cenário, como era esse cenário, né? Logo dos 1500, 1498, enfim, nessa primeira vinda, né, dos portugueses para cá, como é que era esse cenário? Porque eram homens que vinham desbravando os lugares, né, de uma forma impositiva, né, e para domínio desse território, né, e domínio do que fosse interessante para ele, né, se fosse para suprimir quem estava aqui, no caso indígena, se suprimia, ou no primeiro momento até se utilizava do saber dele, né, de como é que se desloca nessa região, onde é que estão as coisas que me interessam, né, de usar ele como esse recurso de pessoa que tem o conhecimento do próprio lugar, né, mas num segundo momento de fazer, de acabar com essa civilização que existia aqui, né. Usar e depois descartar, né? Sim. Dizimar mesmo, porque realmente já tinha servido para aquilo que eles queriam e pronto. Ou escravizar, né? E daí, em um segundo momento, né, depois dessa primeira chegada, de entender, pô, eu preciso dominar esse território. Como é que eu domino esse território? Eu preciso colocar pessoas minhas, né, para ficando nos lugares, porque daí os meus, dominando esses lugares, eu estou marcando meu território, né? Então eles começaram a trazer mulheres, né, para casar com esses homens que vinham, né? Então estavam em outra, que vinham de Portugal, ou que tiravam essas mulheres, né? Porque o casamento é um acordo, né? É um acordo entre famílias, né? Que você tem ganhos e trocas, né? Então tirava essa mulher da realidade que ela vivia para uma realidade que ela não conhecia, desconhecida, né? Totalmente desbravadora, uma nova realidade, para gerar filhos e ficar naquele território. Popular. Então tudo é usado como um instrumento para essa dominação, né? Então assim, ok, o que quer dizer de tudo isso em relação ao fazer manual? Então quer dizer, toda aquela sabedoria, né? Todo aquele conhecimento, né? Nesse caso agora a gente está falando do Brasil, ele era suprimido, ele simplesmente era descartado, né? Como se fosse pouca coisa, né? Sim. Então, se tem alguém que sabia lidar com um determinado tipo de fibra, né, ou determinado tipo de planta, né, esse conhecimento era feito pouco desse conhecimento, né? Então, essa desvalorização sobre outras civilizações, meus cachorros estão se manifestando. Querem participar.
Tem algo a dizer. Civilizações, né, indígenas, africanas, e também essa desvalorização sobre a própria mulher, né? Sim. E tudo que está e aí, como a gente tinha uma civilização aqui indígena que tinha muitos saberes manuais, esses saberes foram simplesmente, né, como você comentou ali, desdenhados, assim, né, pouco aproveitados em alguns casos, ou explorados em outros, né? Pegavam esses saberes e transformavam em outros e usavam para o seu proveito, né, e não explorando, né, de forma mesmo explorando essas pessoas. Mas acho que esse viés, que daí a gente tem já essa visão também, além de, né, da perspectiva do homem europeu, a gente tem um início de uma visão de que o homem tinha um fazer mais bélico nesse momento, de ir lá e de dominar a força, né, a partir da força, aquele lugar, e a mulher tinha a função de ir popular aquele lugar, né, ter filhos para popular aquele lugar, né, e tornar, trazer a sua etnia para dentro desse contexto, né? E aí, claro que nesse momento a gente já tem também uma perpetuação ali da posição da mulher na sociedade já vinha, né, europeia e tudo mais, que era diferente da visão dualista, digamos assim, homem-mulher, das comunidades indígenas, né, que tinham outra forma de ver o papel de cada um dentro das sociedades deles, né? Mas daí nós já estamos entrando em outra área. Vamos voltar aqui para fazer. A gente faz um outro episódio sobre o fazer manual feminino, né? Ou de outras etnias, enfim, né? Aquilo que nos couber falar, o que a gente tiver algo para dizer, né? Sim. Mas sabe, um outro momento, agora fazendo mais um salto ali, que eu acho que é interessante a gente falar sobre a questão da valorização do fazer manual, vai ser quando a gente efetivamente entra na Revolução Industrial, que ali, inclusive, é o momento em que a gente tem a separação entre o que era porque até então, né, o artesão, o artífice, ele produzia e ele mesmo projetava os seus objetos, né? O projeto era parte integrante do fazer, né? Era um processo, o fazer abrangia o processo projetual, digamos assim, e ali na Revolução Industrial a gente começa a ter essa separação que vem justamente a questão da profissão do designer, né? A pessoa que projeta, que desenvolve e que não necessariamente executa. Isso traz uma série de benefícios para a evolução da indústria, claro, mas traz também, de novo, um momento em que há a desvalorização do fazer manual, porque você começa a valorizar mais aquele que idealiza o objeto em si do que aquele que executa, né? Então, você tem ali uma série de operários que vão estar lá nas fábricas executando, desenvolvendo as suas atividades para formatação de objetos, dos quais eles não participaram da concepção, digamos assim, daquele próprio objeto. Além da fragmentação do fazer, porque até então uma outra característica do artífice é que ele projetava e ele dominava todas as etapas de construção daquele objeto, daquele produto. E aí, com a Revolução Industrial, né, nas indústrias, esses operários passaram a dominar uma pequena parcela dessa produção, até porque a máquina passou a fazer uma parte também da execução do produto. Então, ele já não tinha o domínio mais de todo o processo de construção. Apesar de que eu acho sempre legal, interessante de fazer, isso é uma das coisas que está até lá na minha pesquisa do mestrado, de lembrar talvez as pessoas de que o fazer artesanal, o fazer manual, ele nunca
deixou de existir, né, nessa evolução histórica que a gente está falando aqui, né? Mesmo que a gente, com a Revolução Industrial, a gente vá ter uma grande parcela de tudo que é consumido é industrializado, esse fazer manual continua, né? E aí, assim, hoje não sei se a gente tem dados para conseguir mensurar, né, que parcela a gente tem, mas com certeza é uma parcela muito pequena dos objetos feitos manualmente. Apesar de que não, num outro episódio a gente vai falar sobre o que é o fazer manual e a gente vai levantar algumas questões aí, né, de que tem muito mais coisas feitas manualmente do que a gente às vezes para perceber. Mas enfim, isso é tema para um próximo, já temos vários temas para os próximos aí, né? Mas acho que esse é um outro marco, um momento crucial, assim, que traz essa visão de desvalorização do que é feito manualmente, porque havia até um deslumbramento em relação à capacidade do homem de criar essa máquina, que não deixa de ser importante. Quando a gente está falando aqui da importância de fazer manual, a gente em nenhum momento também quer dizer que nossa, então quer dizer que a gente queria viver lá nos primórdios da humanidade e que nada mais tivesse acontecido. Não é isso, né? A gente valoriza toda a evolução tecnológica que foi importante e não tem nem como a gente questionar, porque é o que está, né? Estamos aqui nesse momento, então só nos resta constatar, na verdade, mas a gente não muda nada do que aconteceu antes, né? Então esse momento que traz essa nova visão de desvalorização, porque havia esse também deslumbramento com a capacidade do homem de criar essas máquinas e da própria capacidade de realização e de modificação dos materiais, das matérias-primas que as máquinas tinham, que traziam resultados diferentes dos resultados dos processos manuais até então. Então, um tecido feito num tear manual, ele tem características diferentes de um tecido feito num tear mecanizado, depois hoje já eletrônico, enfim, né, muito mais evoluído ainda do que na época da Revolução Industrial. Então, a textura, possibilidade de lidar com materiais que manualmente você não conseguiria, como plástico, por exemplo, né? Então, te traz ali para a humanidade um deslumbramento mesmo, né? Uma sensação de poder sobre a matéria, né? Muito maior, porque aí você até então, e talvez esse seja um outro ponto interessante desse momento, você até então tinha uma comunhão maior com os materiais naturais, porque você precisava conhecer os processos da natureza que te forneciam aqueles materiais, né? Precisava conhecer o processo de uma fibra, ou o processo de onde pegar uma boa argila para fazer um bom pote, uma boa panela, né? E depois você passou a fazer esse distanciamento também com a natureza, porque aí as coisas passaram a ser industrializadas e esse processo de retirada da matéria-prima da natureza já não faz parte mais do nosso dia a dia, né? Sim, e até essa produção também que é exacerbada, né? Esse consumo frequente, né? A obsolência dos produtos, né? Então, quer dizer, a gente agora... O próprio capitalismo, né? Lida com outra questão, né? Que é todo esse... quando a gente faz o desuso desses materiais, a gente acaba aumentando o lixo, né? E o que faz com tudo isso? Né? Sim. Até tem uma parte de um livro da Adélia Borges que fala sobre qual o material mais à mão que a gente tem ultimamente, né? O que a gente precisa fazer ele se transformar, né? É um lixo. É um material que está sendo descartado. Material que a gente chama de lixo, mas que... Sim. Né, para onde que a gente tem mais abundância, né? De forma mais abundante é o material descartado, descartado de outros usos. E aí, nessa questão da industrialização, ainda tem essa outra visão que eu comentei lá quando a gente fala
da Idade Média, enfim, né, que você tinha uma produção de objetos mais voltados para a sua própria necessidade. Aqui não, a gente praticamente deixou de produzir tudo aquilo que a gente precisa e passou a adquirir isso industrializado ou não, né, ou manual, mas em pequena parcela. Mas se a gente olha ao redor na nossa casa, no nosso quarto, na nossa sala, onde a gente estiver, a gente vai ver que o que dentro da minha casa fui eu mesma que fiz. Principalmente as coisas utilitárias, né? Porque se eu gosto de costurar, se eu gosto de, né? Eu até aqui ando desbravando esse universo aí, fazendo minhas próprias coisas, mas mesmo eu que tenho tenho esse desejo, quantos por cento de tudo que eu tenho aqui dentro foi feito por mim? 1%? 2%? Isso é mínimo, né? Feito por outras pessoas, talvez 5%? Ainda assim é mínimo, né? Diante disso. Então, quando a gente... Mas, ok, porque também faz parte de um sistema necessário, um sistema capitalista no qual a gente está inserido, que a gente não tem como ficar alheio a ele, de que a gente também precisa comprar de outras pessoas porque para fazer essa economia girar, enfim, né, e outras pessoas terem acesso a outras coisas que elas desejam. Então, a comercialização passou a ser necessária de ambos os lados. De um lado, porque eu preciso, a demanda e a oferta, né? Porque eu preciso, mas porque o outro também precisa vender. Então, a gente casa as nossas necessidades ali. A gente tá tão filosófica, né? Meu Deus, tô mexendo super filosófica. Mas assim, por outro lado também é um momento de questionar, né? É um momento de questionar de como que a gente quer, mesmo porque diante de todas essas questões que a gente está vendo, ambientais, tem uma hora que você precisa ter algum tipo de modificação, né, desse tipo de produção, porque simplesmente porque não é mais sustentável. Exatamente. Né? E até nesse sentido, tipo, qual o valor, né, do fazer manual nesse processo todo? Né? Uhum. Como é que a gente pode enxergar um futuro, uma economia em que esse valor seja maior, né? Uhum. Né? Num futuro que você enxerga a inteligência artificial fazendo com que vários tipos de trabalhos sejam obsoletos, né? Não precisam ser feitos mais. Qual o valor de fazer manual nessa perspectiva, né? E nesse sentido até eu acho bem interessante até foi naquele livro lá que você me passou dos territórios criativos, né? Daí tem uma fala, Vandana Shiva, que deu uma pesquisada sobre as economias humanizadas, né? Que falam sobre essa questão do fazer manual, né, como algo que é intrínseco a cada pessoa, né, ao saber de um povo, né, e aos saberes também de cuidado da mulher, né, como nessa evolução, esses povos, a mulher, ela foi colocada em outra posição de menor valor, né, então ela foi cuidando das pessoas, ela foi cuidando do bem-estar das pessoas, né? E o fazer manual tem muito a ver com isso, né? Do cuidado, né? De você fazer as coisas com carinho pessoal, né? Individualidade, passando a tua carga de memórias, né? E esse seria um grande diferencial de cada pessoa, da produção de cada pessoa, né? A relação dessa pessoa com o seu próprio território também, né, que tem as suas próprias características. Sim. Então, esse seria um outro olhar e outra valorização, né, do fazer manual, né, ter como um estilo de vida mesmo, né? Até para, nesse tempo de pandemia, até para você manter a sua sanidade, assim, né? O fato de você
usar tuas mãos, a tua habilidade para outro exercício, né? Então Sim, eu acho que esse momento, bem isso que você falou, né? Como que é então essa questão do fazer manual hoje, né? Na atualidade, eu acho que a pandemia ela aflorou uma tendência de comportamento que já vinha vindo, mas ela deixou isso ainda mais necessário, de reconexão das pessoas com as suas habilidades manuais. E aí parte num começo como mais terapêutica mesmo, assim, de começar a fazer algum tipo de atividade manual, começar a trabalhar com cerâmica, com tecer, bordar, crochetar, tricotar, pintar, enfim, ou mesmo o faça você mesmo, né? O do it yourself, de produzir as suas coisas em casa, de se aventurar a fazer outras coisas como maneira de se desligar desse excesso de informação e dessa sobrecarga mental que a gente teve nesse processo e que não é agora questão pandêmica, é dos últimos 10, 20 anos, né? Assim, que veio numa crescente muito grande, né? De excesso de informação, de excesso de cobrança mental mesmo e de redução daquilo que é físico, né? Até em termos de exercício mesmo, né? A gente hoje até, né? Não. E aí a gente precisa hoje, imagina que, né? Que se a gente for parar para pensar é uma coisa até assim, não sei, cômica no mínimo, né? A gente hoje precisa reservar um pedaço do nosso tempo para caminhar. Eu, né? Vou me dar como exemplo para caminhar, porque esse é o único exercício físico que eu acabo fazendo no dia, né? Então, assim, alguma coisa física, né? Que traga a minha corporeidade junto com o intelecto, né? Porque eu fico o tempo todo sentada exercitando exercitando o lado criativo, exercitando, enfim, trazendo os conhecimentos para executar o trabalho que eu preciso fazer, mas o corpo não executa junto, né? Ou executa muito pouco, lógico que, né, a gente está ali sentada, a gente caminha, vai para um lugar, vai para o outro, leva filho, busca filho, mas não no nível que a gente teria antigamente. E agora a gente precisa reservar esse tempo para poder fazer o nosso corpo funcionar, né? E aí fazer manual vem nesse contraponto, nesse equilíbrio, nessa tentativa de equilíbrio, né? Até nessa conexão com o tempo que você está, né? Sim. Né? Essa coisa de projeção, de projeção do futuro, de você ficar olhando as possibilidades de futuro, né? Sendo que você se conectar com você mesmo, né? Através do teu corpo, né? Te traz para o presente. Exatamente. Né? Te traz para o que está acontecendo agora. Que é o real, né? Que é a única coisa que existe, né? Sim. É o agora. O que passou já não existe mais e o que virá também ainda não existe. A única coisa que a gente tem é esse momento aqui, né? Sim, fazer manual também tem muito disso, né? De você. Sim. Daí ele traz um equilíbrio de fato, né? Que você aquela ansiedade do que pode acontecer, do que vai acontecer amanhã. Tipo, você tá concentrada naquilo que você tá fazendo agora. Hoje. Isso dá uma paz, né? Sim. Isso traz é uma reconexão com o próprio ser. Ser presente. Sim. Né? Olha aí, participação do meu cachorro agora, da minha cachorra. Mas, nossa, acho que a gente podia ficar mais umas 2 horas aqui, né? Não sei se quem vai ouvir esse podcast vai ter toda essa paciência, mas acho que a gente tentou trazer, assim, alguns pontos de vista, uma perspectiva. Acho que a gente poderia fazer muitos outros falando de outras perspectivas sobre essa questão da valorização e da desvalorização, mas isso vai ficar para os próximos episódios. Então, adorei a nossa conversa, Bela. Vamos, enquanto vem vindo o carro do sonho que vem passando aqui na minha rua, vamos encerrando aqui esse nosso primeiro podcast e pedir para todo mundo, convidar todo mundo a acompanhar a Tato lá no nosso perfil do Instagram, @TatoFazerManual.
e até o próximo episódio. Até mais, Bela. Até, Isa. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.